abre aspas para Bolsonaro, é preciso fuzilar a petralhada. E se esse governo fosse derrubado, qual seria o nome do regime agora? Bolsonaro é a pessoa que historicamente defende o regime de exceção, de tortura, de 64 a 85. É amante e filhote da ditadura. E quero lhe dizer, colega, que você está muito, muito enganado. Porque, na verdade, o teu presidente bandido que tu estás defendendo aqui... Vamos fazer o seguinte, traz aqui na próxima sessão a ficha criminal do Lula e eu trago a ficha criminal do Bolsonaro. Como não acha nome dele em lista de Odebrecht... É ainda um grande líder, um líder que arrasta multidões. O presidente que agora está governando o país, infelizmente, não consegue juntar meia dúzia de pessoas. Tá aí, pessoal, o deputado Marcos Feliciano, já vou trazer ele na sequência, o que foi um embate que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na Câmara. Mas antes disso, eu não posso deixar passar batido isso aqui, gente. Vocês viram aí, né, o deputado falando que o governo atual não consegue juntar meia dúzia de pessoas. Mas, além disso, eles utilizam de uma ferramenta muito básica, né? Acuse-os do que você faz. Ou seja, já que o evento que eles fizeram agora no dia 30 contra a anistia foi completamente flopado na Avenida Paulista, juntou cerca de 5.500 pessoas, como a gente pode ver aqui na matéria do Poder 360. O líder do governo, conhecido por muitos aqui como Capitão Cueca. Inclusive, eu quero saber de vocês por que chamam ele assim. Comenta pra mim aqui embaixo. Pois é, ele fez a postagem de um vídeo antigo, como se fosse o Atos do Boulos. Um vídeo lá de 2021, gente, pra enganar a base dele. Pra vocês terem uma ideia, gente, usando vídeo antigo para enganar os seus eleitores. Olha só isso, pessoal. Ele postou no seu Twitter, na sua rede social, a manifestação na Paulista é a maior demonstração de que a anistia não pode ser assunto a ser debatido na Câmara dos Deputados. O parlamento não pode se submeter a essa chantagem da turma do Bolsonaro. O parlamento é o símbolo da democracia que tentou destruí-la. Não pode ter anistia. E ele postou como se fosse uma foto nova, sendo uma foto de 2021, passando vergonha porque a internet não perdoa. É essa turma que acusa os outros de fake news, é essa turma que quer controlar as redes sociais. Inclusive o pessoal fez aqui na internet, né, uma comparação dos posts aqui, justamente para mostrar as datas, porque o PT tinha postado essa foto em 2021 e veio ele e postou agora. E a Jaqueline Loyola escreveu o seguinte: Capitão Cueca pego no flagra, propagando fake news. Que vergonha. E uma série de pessoas comentando aí, né, se ele vai ser incluído aí no inquérito das fake news. Mas calma, gente, ele não precisa se preocupar, até porque inquérito das fake news colocam só gente da direita. É simplesmente uma hipocrisia velada, tá na cara de todo mundo, né? O problema é que tem gente que compra ainda isso daqui. Aí o QI tá onde, né, gente? Bom, vamos seguir agora porque o debate tá imperdível. Já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo, se inscreve no canal, tem muito vídeo chegando para vocês. Sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Senhor presidente, nós estamos, infelizmente, nesses dias atuais, assistindo algo que, embora tenha um tom de seriedade, de verdade, mas parece um jogo de cartas marcadas. Às vezes parece até um espetáculo circense. Uma verdadeira palhaçada, essa é a verdadeira palavra aqui. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta não é mais se vão tentar derrubá-lo ou tentar prendê-lo. A pergunta agora é quando vão fazer isso. Porque nós, brasileiros, ainda achamos que tudo isso é sobre justiça, quando na verdade não é. Não é sobre justiça e nunca foi. É sobre controle, é sobre medo, é sobre deixar o aviso. Se você for contra um sistema macabro, um sistema canceroso, você será simplesmente destruído, destroçado, destronado. E a gente ainda chama isso hoje de democracia. Isso é uma verdadeira piada. As pessoas podem não gostar do Bolsonaro, podem não gostar daquilo que ele representa, mas isso não vai nunca mudar os fatos. Estão tentando apagar um homem da história, estão tentando apagar a sua história, da própria história. Não por crime, mas por uma narrativa construída, uma narrativa contada dioturnamente, que a qualquer momento pode se tornar uma verdade. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro, onde falava sobre o que é o alvo desse julgamento. Eu me lembro ali que a oposição, que éramos nós, fizemos um pedido para ouvirmos pessoas que estavam diretamente ligadas àquele ataque do 8 de janeiro, e nós fomos impedidos. Blindaram o general G. Dias, por exemplo, o pivô de toda essa história daquele momento.
Não deixaram que nós convocássemos as Forças Armadas naquele momento. A pergunta que fica é, por quê? O Ministério da Justiça não nos liberou as imagens do dia 8 de janeiro. E o ministro da Justiça naquele momento é agora um desses que está julgando esse processo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer político que tenha um pouco de nobreza, ele seria capaz de dizer, não tem algo errado nesse julgamento. Mas, infelizmente, a situação, o governo se cala, porque o político não é do lado deles. Porque se fosse do lado deles, a gritaria estava feita, a quebradeira estava feita. Senhor presidente, sabe o que é mais doente em tudo isso? É ver uma multidão de pessoas aplaudindo o linchamento público de um homem honesto. De um homem que só quis o bem da nossa nação. De um amigo da pátria brasileira. Que pode ser um homem incisivo nas suas falas, mas é um homem correto. Jair Messias Bolsonaro foi o maior presidente dessa nossa nação brasileira. É ainda um grande líder, um líder que arrasta multidões. O presidente que agora está governando o país, infelizmente, não consegue juntar meia dúzia de pessoas. Inclusive, é até estranho saber que no momento desse julgamento tão importante, dizem que um dos mais importantes do Brasil, ele mais uma vez não está presente em Brasília. Dessa vez está lá no Japão, ao lado da sua esposa, que foi dias antes, e com uma comitiva gigantesca, vendendo ao mundo uma imagem de um país democrático, onde a democracia não existe, onde temos deputados presos por falarem. Interessante é ver que os meus amigos da esquerda, porque eu tenho muito respeito, em outro tempo lutaram tanto pela liberdade, gritaram em alta voz as frases de Voltaire, dizendo, posso não concordar com nada do que dizes, mas eu defenderei o seu direito de dizê-la com a minha vida, se possível for. E agora temos outras pessoas que são de viés político diferente do deles, e a todo momento eles gritam, prisão, prisão, prisão. Ontem na UNB, uma faculdade com diretriz de esquerda, levaram pedidos de morte ao presidente Bolsonaro. Imagine, presidente, se isso tivesse lá o nome do Lula, morte ao Lula. A esquerda teria entrado em convulsão, mas como não é o Lula, é o nosso presidente Bolsonaro, é o nosso amigo, é o nosso capitão, por quem nós temos respeito. Eles simplesmente se calam. Então a esquerda às vezes trabalha com uma hipocrisia maldita. Eles têm os negros deles, eles têm os homossexuais deles, eles têm os pensamentos deles. Quando a pessoa não fala a linguagem deles, a pessoa é defenestrada. Ela é esculachada, ela é destruída, ela tem a sua reputação arrancada e jogada fora. E aí alguém vem me dizer que nós estamos num país democrático? Onde isso? Repito, isso é doentio. Ver essa gente aplaudindo o linchamento público, achando que isso é justiça. Ah, meu Deus. Mas, como é o cara que eles não gostam, como é a pessoa que colocou um pé na porta dizendo, aqui não, aqui a ideologia de gênero não entra, aqui os nossos filhos serão protegidos, aqui a religião cristã tem que ser respeitada. Aí, como é ele que está sendo julgado e possivelmente querem a prisão dele, vão chamar isso de democracia, vitória da democracia. Senhor presidente, isso não é política, é uma guerra cultural. O pensador alemão Clausewitz disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Penso que ele disse isso acreditando que seria pelo meio de debates intelectuais no campo das ideias. Mas o homem moderno da esquerda recriou esta guerra com narrativas pueris, mentirosas, vazias, esdrúxulas, carregadas de rancor e de vingança, onde o seu oponente político deve ser destruído, desvalido, desencorajado, denunciado e condenado, e assim apagado da história. Senhor presidente, aqui tem que ser um espaço de defesa da democracia e da Constituição. Aqui foi dito que Bolsonaro foi o maior presidente da história do Brasil. O único na nova república que não conseguiu se reeleger. Teve muitos votos, menos que Lula. Importante dizer isso. Aqui foi dito, quando a esquerda não concorda com alguém, esse alguém é defenestrado. Abre aspas para Bolsonaro. É preciso fuzilar a petralhada. Essa frase não é nossa. Eu defendo a integridade física e emocional de todas as pessoas. É preciso fuzilar a petralhada, na prática, negar a dignidade do outro que pensa diferente. Aqui foi dito que Bolsonaro é um homem correto. Qual é a definição de retidão? Fraudar cartão de vacina, vender joias do Estado para apropriação individual, ter relação orgânica com milicianos. Esse é o sinal de retidão? Faltou a baleia. Aqui foi dito que direitos humanos é para todos. Do mesmo grupo que diz bandido bom é bandido morto. Não faz o menor sentido. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. É pura contradição. E não conseguem fazer o que eu fiz, escutar até o final. Porque são mobilizados pela raiva, pela ignorância e pelo desrespeito. É só escutar. Mas aquilo que parece fácil, torna-se difícil para os ignorantes. Sobre os idosos. Distopia, surreal, mentira. As imagens demonstram. E mesmo assim, os idosos que estiveram aqui, não foi a gente que chamou. Entraram todas as pessoas, que tinham adultos, pessoas de todas as idades, kids pretos, tudo comprovado. Qual era a pauta? Ao entrar no Congresso, depredar, vandalizar, mas para além da depredação, qual era a reivindicação?
Lembram da pauta desse movimento do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo legitimamente eleito. As pessoas estavam conscientemente defendendo isso, achando, inclusive, de forma engraçada, tristemente engraçada, que isso estava acontecendo. A pauta é flagrantemente golpista. Derrubar um governo democraticamente eleito. Qual é o nome disso? E se esse governo fosse derrubado, qual seria o nome do regime agora? Bolsonaro é a pessoa que historicamente defende o regime de exceção, de tortura, de 64 a 85. É amante e filhote da ditadura, que tem o seu direito de defesa garantido, o princípio do contraditório, mas tudo aponta, trama golpista e tem que ser preso. Presidente, eu quero agradecer e dizer o seguinte: presunção de inocência, devido processo legal, direito de ampla defesa e condenação só em trânsito em julgado, nada disso foi garantido ao presidente Lula e eles aplaudiram. Foram os primeiros a aplaudir, fraudaram o processo de justiça. Hoje, tudo isso está sendo garantido aos denunciados. Não tem nada de patriota nessa gente. Eles são traidores da pátria, estão maquinando contra a nossa nação nos Estados Unidos. Por isso, é sem anistia para golpista. Não tem nada de batom. Teve um plano para assassinar o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. Teve a tentativa de explodir o aeroporto em Brasília. E teve muitas coisas mais que nós falaremos ainda aqui. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com toda a palavra, o nobre deputado Éder Mauro. Presidente, eu acho que o colega que acabou de falar, ele não está nesse país aqui, porque ele esqueceu que o pessoal dele da esquerda, quando invadiu a Câmara, que botou fogo, inclusive, lá nos ministérios, quebrou, fez o cacete dentro do país, queimando, inclusive, ônibus dentro, nas ruas e colocando pessoas em perigo. Hoje são pessoas que estão completamente soltas e sem nenhum problema e nunca foram molestados pela justiça. Até porque hoje não existem três poderes, só existe um poder, que foi exatamente o poder que colocou o ladrão na presidência da República. E quero lhe dizer, colega, que você está muito, muito enganado. Porque, na verdade, o teu presidente bandido que tu estás defendendo aqui, ele teve sim, foi muita chance, porque ele foi condenado, não foi no Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado em 3 instâncias e o processo dele começou lá. E ele sim, é um bandido que todos nós sabemos. Foi com provas que vocês ficaram calados, porque sabe o que vocês fizeram. Eu ainda estou aqui. Deputado Nicolas Ferreira. Senhor presidente, bom dia. Quero contribuir aqui também com o debate rapidamente. É o seguinte, esse julgamento deveria estar sendo feito em plenário, está sendo feito por uma turma. O juiz, ele mesmo decide a sua parcialidade ou não, que é o Alexandre de Moraes. O outro juiz é o juiz amigo do Lula. O outro juiz era advogado do Lula. E os outros demais juízes são todos indicados pelo PT. Existe algum julgamento parcial nisso? Agora mesmo o Alexandre de Moraes, todo amostradinho, tá passando vídeo lá da baderna do dia 8. Passa também vídeo lá do MST, pô. Passa também agora os vídeos lá do Benedito, ministro falando missão dada e missão cumprida, e explica para a população brasileira. Agora, vamos fazer o seguinte, traz aqui na próxima sessão a ficha criminal do Lula e eu trago a ficha criminal do Bolsonaro. Como não acha nome dele em lista de Odebrecht, precisa ficar inventando pelo em ovo. É só isso que resta para vocês. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Tá aí, pessoal, falei pra vocês que seria um debate e tanto. Na parte do pessoalista ali, o pastor Henrique Vieira, olha, foi até difícil ouvir tanta hipocrisia, mas enfim, eu quero saber o que vocês acharam. Comentem pra mim aqui embaixo, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar muito esse vídeo, eu tô acompanhando tudo, tem muita coisa acontecendo no Congresso, gente, então, para que vocês recebam esse vídeo em primeira mão, o próximo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom também, tu tem que deixar o like aqui embaixo e tem que se inscrever no canal. Mas eu vou ficando por aqui agora, mas fica ligadinho que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.